Graça, paz e luz de Jesus, irmãos queridos, irmãos amados, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória. Olha, o convite foi enviado, mas quem não tiver aí, depois eu envio mais um link aí para quem quiser entrar hoje, amém? Nesse pote, plante boas obras de tuas mãos, Ministério Missão Haja Luz da Palavra de Deus, juntamente com um ministério aqui de Ilhéus, Alto do Basílio, amém, Bahia, a Igreja Grata Nova do pastor aqui com o pastor, que vai estar se apresentando aqui, amém, gente, top, top, pastor abençoado, família abençoada, os irmãos de Cristo aqui abençoados. Ó, e o tema hoje é forte, eu convido você, se não der para assistir agora, esse vídeo vai ficar rodando no Face, depois vocês assistem, porque é o canal que dá mais visualização pra gente, amém? Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Ai, missionária Dani, mas por que você está correndo atrás de visualização? Estou correndo atrás de almas, amém? E se uma alma ouvir e prestar atenção em nome de Jesus, a gente está plantando, né? E a trabalhar do Senhor. Glória a Deus! Então nós vamos começar aqui. Aqui está o pastor Carlos, amém, pastor? Amém. Glória a Deus, Deus abençoe, pastor, está aqui conosco, está aqui também o nosso diácono obreiro aqui, Juliano, amém? Tá certo, Juliano? Graça e paz a todos. Glória a Deus. Uma saudação aí, pastores, pode se apresentar, por favor. A paz do Senhor a todos, a saudação de paz aos nossos corações, às nossas vidas. Sou grato a Deus por estar pastoreando esta denominação, esta igreja Grata Nova, onde nós servimos a Deus aqui, adorando a Ele. Eu sou pastor Carlos, né? Sou um rapaz em que se apresenta a vocês aqui. Desde criança eu sirvo a Deus, nascido num berço de ouro, né? Um berço evangélico. Aleluia. E estou até hoje servindo ao nosso Deus. Sou casado, tenho minha esposa e 2 filhos, e graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado. E estamos aqui hoje para esclarecer alguns momentos com todos vocês. Amém, amém. Sei que todos os assuntos são polêmicos, né? Esse é, hein, Há pastor? uma divergência Glória. muito grande nos assuntos que a serva de Deus elabora na direção do Espírito Santo. E há uma certa complicação no entendimento, mas vamos ressaltar aquilo que Deus colocar em nossos corações. Amém. Glória a Deus, queridos. O tema hoje é fortíssimo, né? Fala sobre o vazio da liberdade, X desigrejado, X amor fiel. Glória a Deus, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. É um tema tão forte, queridos, esse vazio da liberdade, que nós vamos falar agora e dentro da palavra, dentro da base bíblica, amém? Glória a Deus. Para nós termos um entendimento do que o amado Espírito Santo vai falar conosco. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Então vamos lá, pastor. Eu vou começar assim, ó. O vazio da liberdade, né, pastor Carlos? Mais Juliano que está aqui conosco. Depois cada um vai entrando conforme der. Eu vou virando um pouco a câmera, amém? Pastor, lá no 1 Pedro, né, no capítulo 3, vai nos dizer assim: como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, né? Como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, né? Que quer nos dizer que nós, a liberdade nossa, a liberdade maior é quando estamos em Cristo, não é isso, pastor? Isso Né? E quando nós estamos em Cristo, quer dizer que somos verdadeiramente livres, não é isso? E o porquê as pessoas confundem muito de estar, no caso, lá fora,
que geralmente acontece na visão das pessoas, que confundem o ser livre de Deus com a falsa liberdade, que traz, na verdade, essa prisão, né? Que deixa a pessoa escrava e muitas vezes até de si mesmo. Como dar uma explicação dentro dessa passagem de 1 Pedro 3, né? Na verdade, os apóstolos, eles têm apresentado, de acordo aos seus ensinamentos, ele tem orientado os servos de Deus a ter a liberdade, a ter um apreço pela liberdade, a valorizar a liberdade. Até em Gálatas diz que nós foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então, esta liberdade que o apóstolo orienta é porque ele está nos mostrando uma graça que nos alcançou. Isso é maravilhoso. Nós que não temos assim nenhum privilégio de estar aqui em dizer que nós somos dono da verdade, ou nós iremos ser salvos pelas conquistas, pelas obras, nada. Nenhum servo da Bíblia Sagrada vem assim relatar, dizer que foi salvo por causa disso, por causa daquilo, pela sua capacidade, por coisas que ele acha que alguma coisa fez com que ele viesse a ser salvo, alguma ação, alguma atitude, algum gesto que ele venha a ser salvo. Não. O apóstolo que nos orientar que a verdadeira liberdade é estarmos em Cristo. E estar em Cristo é o principal objetivo de entendermos a verdadeira funcionalidade da graça em nossas vidas. Aleluia, louvado e agradecido ao santo nome do Senhor. A verdadeira liberdade não é fazer o que nós queremos. Aleluia. A verdadeira liberdade não é fazer o que nós queremos, E sim a vontade de Deus. mas escolher o que é certo. Aleluia. Porque nós temos a mente de Cristo. Além de ter a mente de Cristo, nós temos o Espírito Santo que está conosco. Eu sei que às vezes é difícil, é muito difícil nós tomarmos decisão, nós tomarmos escolha certa, escolher o ponto certo, fazer o que é certo. Às vezes é muito difícil, mas nós temos um orientador, nós temos alguém que está conosco. Então, foi nos dado um tema aí, o vazio da liberdade. O vazio da liberdade. Olha, vazio, só em ouvir esta palavra vazio, nós já ficamos atemorizados. É verdade mesmo. Nós já sentimos o impacto, o vazio da liberdade. Enquanto falamos liberdade, tranquilo, liberdade. Mas a que ponto nós conhecemos esta liberdade? A que ponto nós, como servos de Deus, sabendo do sacrifício de Jesus, a que ponto nós conhecemos esta liberdade para pararmos assim e diante das situações difíceis da vida, nós acreditarmos que mesmo em meio à tempestade, Deus ele vai estar conosco. Aleluia, Deus. É uma compreensão. Deus ele nunca vai na frente para poder tirar a tempestade, para deixar o caminho livre. Não, ele vai pegar você e vai passar com você em plena tempestade, para você ver que você é capaz de uma liberdade que ele nos alcançou, de nos dar esse privilégio, que é através dele que nós conseguimos romper em fé e romper as batalhas vencendo com vitória. Aleluia, aleluia. Queridos, é forte, né? É forte porque quando nós vemos a ilusão aí fora do mundo, se deixar-se levar pelas vaidades do mundo, e acaba que misturando a liberdade com a libertinagem, né?
justamente isso aqui que o pastor está falando, né? E não ser forte o suficiente, porque às vezes não está forte o suficiente na fé, né? Não está de fato dentro da palavra, e acontece que não está com a carne fortalecida, né? Porque somos corpo, alma e espírito. Então o pastor aqui falou em Gálatas, né? Que eu vejo lá no versículo 13 do capítulo 5: porque vós, irmão, fostes chamados à liberdade. Não useis então a liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pelo amor, né? Dentro de todo esse contexto aqui do pastor dando esse discipulado para nós hoje, né? Esse devocional dessa palavra nesse podcast, queridos, é muito forte, né, pastor? A liberdade, a libertinagem, né? A pessoa, para combater mesmo, como o pastor falou, os prazeres, os desejos da carne, né? Como que é isso, pastor? Na verdade, a carne sempre nos chama, nos leva a um caminho mais espaçoso. A vontade da carne, isso que nós temos aqui, está envolvida, essa matéria. Essa matéria, ela nos inclina a pecar, nos inclina a errar. E todos nós sabemos que existe uma responsabilidade que recai sobre cada decisão nossa. Existe responsabilidade. E a responsabilidade, ela precisa estar ligada ao sentido e ao dever. Eu estou com foco, meu objetivo é aquilo ali. Mas só que eu sei que tenho obrigações e ao mesmo tempo nós temos dever. Obrigações e deveres. Então, eu não quero estar somente diante daquilo que eu tenho dever. Não, eu tenho dever. Meu dever. Amém, igreja? Agora, quando eu olho para a minha responsabilidade diante das ações, das atitudes que eu tomo, certo que lá na frente vai incorrer em consequências. Aí é onde entra a aflição da pessoa que está no direcionamento da liberdade, quando ela entra em choque diante das decisões que ela tomou, que levou a uma situação não realizada, não desejada, que não estava prevista por ela. De repente ela começa a entrar num vazio, e esse vazio vai estar distante da liberdade. Aleluia, Deus. Quando você se coloca diante de uma situação onde Cristo fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, quando nós saímos desse foco, saímos desse entendimento, vai entrar o vazio. Eita Deus! Porque nós fomos chamados para viver, fomos chamados a viver pela graça. Por que Deus ele nos chama para viver pela graça? Porque o pecado já foi condenado. O pecado foi condenado. Por que é que as pessoas entram em um vazio? Entram em um vazio porque as pessoas se frustram facilmente. O homem é muito sensível. É verdade. Principalmente nós, servos de Deus. Até parece que nós não conhecemos os atributos de Deus em relação a nós. Nós elevamos demais o ponto imaginatório do pecado, daquelas falhas, por magoar alguém, por falar alguma coisa, por fraquejar, por tropeçar por algum motivo ou outro não esperado, não premeditado. Aí nós nos condenamos. Nós viemos nos condenar. Aleluia, Deus. É forte, igreja, é forte. E essa condenação a qual não existe mais, na verdade, né? Não existe mais. Não existe mais, né, pastor? Porque as pessoas se frustram. As pessoas se frustram. Encontramos pessoas frustradas o tempo todo. E essa frustração vem trazendo um vazio para a alma. Vem derrubando a pessoa. Vem decaindo a pessoa. Aleluia. Porque nós vivemos nas igrejas. E as igrejas tem que ter regras.
Sim. Mas existem regras abusivas, existem regras que é formada para os prestígios dos próprios líderes religiosos. Sim. E isso tem comprometido a vida de muitas pessoas. E existem regras que é visivelmente que não trazem salvação. Eita Deus. Regras que nós estamos no ambiente religioso em que era para estar trilhando um caminho que está direcionando para outro. É a preocupação com almas, não está tendo mais, é isso, né? Não. Não está tendo. É como se a religião, as religiões hoje não estão cumprindo o seu papel. Hoje não está cumprindo o seu papel. É forte. Muitas religiões, muitas lideranças religiosas não estão cumprindo o papel. Religiões que não estão cumprindo o seu papel religioso de orientações e guiando pessoas, e lideranças religiosas que estão vivendo em torno para o seu próprio benefício, para o seu próprio capricho. Eita Deus, olha aí, igreja, é forte. Agora, por que muitas pessoas estão vivendo nesse vazio, entrando nesse vazio? Conhece a liberdade, mas tem algo no caminho que está impedindo que a pessoa siga no objetivo da liberdade, que Jesus já nos libertou. Jesus já fez tudo por nós. Ele fez tudo. Tudo está nele também, né? Tudo está nele. Tudo está nele. Ele fez tudo. Ele está dizendo: olha, eu já fiz tudo por vocês. Mas só que existem coisas na vida de um crente que termina afugentando. O crente entra, a pessoa entra por uma porta: eu quero aceitar Jesus, eu quero servir a Jesus. Quando ele chega aqui é totalmente diferente do que ele viu. Quando ele entra em muitas igrejas, ele vê que é muito diferente do que ele imaginava. Mas a gente precisa apresentar um Jesus da graça. Aleluia, Deus. E não um Jesus da lei, um Deus da lei. Aleluia. Estamos vivendo em um outro mundo hoje. Aleluia. O mundo da graça. Amém. Amém, pastor. Amém. Glória a Deus. Gente, é forte. Eu estou aqui impactada, viu? Estou aqui. Nosso irmão Juliano está aqui, ele já vai falar também. Amém? Eu estou impactada, queridos, porque esse tema, quando veio, mas veio assim numa força. E quando a gente vai penetrando dentro da Bíblia, né, da palavra, na meditação, até hoje aqui começamos um pouco diferente, vocês até, né, porque eu costumo já orar, né, no início, mas Deus sabe todas as coisas, que estamos aqui para ser canal de bênção. E a partir do momento que está falando da palavra de Deus, amém? Já estamos meditando e já estamos em oração aqui, amém? Para a glória de Deus. E é agora que a gente vai entrar, queridos, que você veja, nós vamos entrar nessa parte justamente que o pastor está falando, que é onde muitas pessoas acabam ficando também desigrejadas, não é isso, pastor? O que é desigrejado? Sem estar mais na igreja, sem querer estar em comunhão com os irmãos. Desigrejado, quer dizer, não está acreditando mais na igreja, né? E aí, assim, sabemos que no templo físico, Deus ele habita no coração da igreja de alma, né? Na nossa alma, assim, quando estamos para Cristo na fé. Agora, no templo físico é necessário os irmãos estar unidos para orar, estar em conexão com os céus, em comunhão, amém? Estar indo buscar, né? Porque é uns precisando do outro, amém? Então veja, tem pessoas que, por todo esse fato de estar com esse vazio, e que nem o pastor falou, às vezes entra na igreja e se sente fora da casinha, e de repente de novo volta para o mundo lá fora, né? Volta a se escravizar novamente nessa liberdade falsa, nesse livre falso, não aceitando a Jesus em renunciar e ter verdadeiramente a liberdade verdadeira em Cristo. Então, diga aí agora, irmão Juliano, né, que a gente vai virar a câmera e vai conversar o pastor agora com o Juliano dentro dessa parte dos desigrejados, que sai da igreja, como que nós podemos dizer? Apostasia da fé, deixou a fé, ou voltou a ficar em cima do muro, ou... Como é que funciona essa questão aí do desigrejado? Vamos lá então, amém? Dentro de tudo isso que o pastor falou, pode estar continuando aí, dá um alô aí, Juliano, e nesse bate-papo aí com o pastor agora.
dentro de tudo isso que Ele colocou. Deus, tudo bem com vocês? Me chamo Juliano, sou obreiro aqui da Igreja Grata Nova e quero compartilhar algo referente a esse tema, desigrejados. Eu morei algum tempo na cidade de São Paulo e passei por isso. Ao chegar lá em São Paulo, eu imediatamente procurei uma congregação e comecei a congregar normalmente. E até então eu consegui um trabalho. Quando eu consegui esse trabalho, as coisas começaram a ficar um pouco difícil para mim congregar, até porque o horário que eu trabalhava não era propício para mim ir para os cultos. E eu sempre orando a Deus, pedindo que a empresa mudasse meu horário para mim trabalhar mais cedo e chegar em casa mais cedo e ir para a igreja congregar, porque não tem como, nós temos que se alimentar, se alimentar da palavra de Deus. É como se fosse algo, você está na rua fazendo ali as suas correrias e de repente você precisa se alimentar e você não consegue comer algo que vai te sustentar, e você vai comer um salgado. Não é a mesma coisa de você comer um feijão, de você comer um arroz e uma carne. Você vai sentir falta. Então é isso, a gente sente falta de congregar. E aí eu orando a Deus, eu mudei de horário. Na época eu morava em Itaquera, e aí como eu trabalhava no aeroporto de Congonhas, eu tinha que sair de Itaquera da Zona Leste até a Zona Sul, e para mim era muito, muito longe. E orando a Deus, Ele abriu as portas e eu consegui alugar uma casa próximo do meu trabalho, que de ônibus dava 25 minutos da onde eu morava. Então, para mim ficou muito bom. Eu comecei a ir para a igreja, então eu comecei a colocar o trabalho como desculpa. A partir do momento que eu comecei a ir para a igreja só aos domingos, comecei a ir para a igreja aos domingos, e chegou um tempo que nem os domingos eu estava indo mais. Quando Paulo ele escreve lá em Efésios 6, revestidos da armadura de Deus, Paulo não quis dizer que a nossa luta é contra a carne com sangue, mas a nossa luta é contra os principados e as potestades. Então, irmãos, o diabo ele não brinca de ser diabo. A todo momento ele está jogando setas, está desanimando as pessoas para que não fosse para a igreja. E quando eu abri os meus olhos, eu não estava no mundo, mas também eu não estava congregando. Até porque eu tinha o temor do Senhor, em fazer coisas erradas, em beber, ir para a festa. Então, quando eu olhei para dentro de mim, eu senti aquele vazio e senti que eu precisava buscar o Senhor. Eu e minha esposa, nós fazíamos culto dentro de casa, dentro do nosso lar, mas não era a mesma coisa de estarmos no templo, estarmos dentro de uma igreja. E quando foi um dia, irmãos, eu olhei para dentro de mim, dentro do meu quarto sozinho. Minha esposa estava no andar de baixo, na casa de baixo, com uma amiga dela, e eu estava sozinho em casa. E eu comecei a falar com Deus. Eu falei: Senhor, se o Senhor esse mês me levar para a Bahia, eu vou te adorar como eu nunca te adorei. Eu vou te servir como eu nunca te servi. Aleluia, Deus. Glória a Deus. E pasmem. No outro dia, Deus ele confirmou. Eu estava no meu local de trabalho e chegou um cliente amigo meu perguntando se eu tinha algum compromisso com a minha esposa, e me convidou para mim para a inauguração da igreja do irmão dele, que era pastor. E eu falei para ele: sim, não tenho compromisso, vou. Ele me passou o endereço e fui para a igreja. Chegando lá na pregação, o pastor pregando, Deus usou o pastor, e o pastor chegou até a mim e falou tudo que eu tinha conversado com Deus. E eu me arrepiei e vi que o Senhor ele tem guardado de nós, ele tem cuidado de nós, mesmo com as nossas falhas, com os nossos erros, mas o Senhor
Ele sempre nos amou e sempre vai nos amar. Aleluia. E Deus. paz, meus irmãos, na mesma semana, no outro dia, minha mãe me liga, conversando comigo, pedindo para que eu viesse para a Bahia. E disse que um caminhoneiro daqui da cidade da Bahia estava em São Paulo e iria voltar vazio. Irmãos, isso foi numa quinta-feira. Nós conversamos. E eu tinha ido na igreja na quarta-feira. E ela me passou o contato desse homem, desse senhor. Eu entrei em contato com ele. Ele falou: olha, eu estou aqui em São Paulo e meu caminhão eu vou descarregar ele no sábado. No domingo estarei livre. Então eu tive o sábado, irmãos, para mim arrumar minhas coisas. Arrumei tudo da minha loja. E para a honra e a glória do Senhor, quando foi no domingo já estava tudo empacotado, tudo embrulhado. E na segunda-feira passei o endereço, a localização. Ele chegou com o caminhão, colocou tudo dentro do caminhão, trouxe minha mudança. No outro dia seguinte eu cheguei aqui na cidade de Ilhéus e comecei a vir para a igreja Grata Nova. E aqui eu me encontrei. E aqui eu estou fazendo o ID do Senhor. Aleluia, estou fazendo Deus. a vontade de Deus. E para mim, irmãos, é muito gratificante ver as promessas do Senhor se cumprindo nas nossas vidas. Foi algo que eu tive em particular com Deus. Eu não precisei chegar para A e chegar para B. Eu cheguei no meu quarto, no meu íntimo, no meu particular, e conversei com Deus, e Ele atendeu a minha oração, e Ele vai atender a sua oração também. Aleluia, eu creio Deus. que o Senhor, Ele tem um plano de salvação na sua família. Ele tem um plano na sua vida. Se você que está nos vendo, está nos ouvindo e está passando por isso, peça para o Senhor nessa noite, porque Ele vai entrar com providência, e você vai passar a congregar, e você vai passar a comer desse maná, e você vai passar a se deliciar dentro do templo. Eu costumo dizer, irmãos, que antigamente, na época dos sacerdotes, as pessoas elas não tinham acesso com Deus, falando com o Senhor. O sacerdote ele entrava dentro do templo e fazia ali o papel sacerdotal. Deus falava com o sacerdote e o sacerdote ia transmitir aquela mensagem que Deus falava com aquele sacerdote. Mas hoje você tem um livre-arbítrio de entrar na casa do Senhor e sentir o Senhor genuinamente na sua vida e falar com Ele. E eu já quero passar as minhas palavras para o pastor, para cumprimentar. Glória. E a missionária continua. Pode, pastor, fica à vontade. Glória a Deus. Eu fico aqui, eu fico no glória. Pode. Glória. Desigrejados. Na verdade, esse nome não me soa bem. Não me soa bem. É como se fosse um sentido assim de exclusão. Ele aqui, por ouvir, desigrejado é quem fica em casa, é quem não vai para a igreja. Ele já se sentiu um desigrejado. Imagine aí. Olha aí. Imagine alguém condenar outro ser semelhante porque teve alguma frustração, teve alguma decepção, teve algum desentendimento em relação ao que é ensinado na igreja, porque hoje a gente vê cada tipo de ensinamento que só o sangue de Jesus. Então, esse sentido, essa palavra desigrejados, na verdade, existem pessoas que não deixou a essência do Evangelho. É verdade mesmo. Tem pessoas que não estão na igreja hoje, mas não deixaram a essência do Evangelho. Não deixaram. Até que pode surgir alguém aí que discorde comigo, mas eu jamais irei julgar uma pessoa, irei condenar, irei excluir uma pessoa que só porque não está indo para a igreja, não achou uma igreja ainda para congregar, para cultuar a Deus, eu jamais vou excluir essa pessoa, eu vou condenar essa pessoa. E o que tem acontecido é pronto, então não está indo para a igreja, está desviado. É verdade. Está afastado. É. Jamais. Então, esse nome desigrejado
Possa ser que alguém temente a Deus tenha saído e recebeu esse nome desigrejado, até mesmo diz que se rebela, se rebelou, aquela coisa. Mas imagine as pessoas que não conseguiram encontrar uma igreja hoje, uma igreja que ele venha sentir liberdade, falamos de liberdade no instante, né? Isso. Venha sentir a liberdade de servir a Deus, com liberdade. E não entrando num vazio, mas servindo a Deus com liberdade. Imagine aí, nós lidar com uma pessoa dessa natureza, se a gente for analisar, se formos analisar bem, e nós entrarmos no mérito, numa linha de raciocínio desta pessoa, imagine o que foi que aquela pessoa passou, o que ela passou. Se a gente olhar para os filhos pródigos, um saiu. É verdade, pastor, o que ficou em casa? O que ficou em casa? Aquele filho, sabe o que aconteceu com aquele filho que saiu de casa? Pronto, ele teve um momento dele, ele resolveu sair, abandonou, mas ele começa a parar assim e analisar a sua vida. Meu Deus do céu, o que foi que eu fiz? O que foi que eu fiz? Eu vou até meu pai. Eu não vou nem querer que ele me receba como filho. Eu vou querer que ele me receba como empregado. Olha aí. Ele estava tão arrependido que ele queria voltar. Não, eu vou lá que ele vai me receber, nem que seja como empregado. Eu não quero nem que ele me receba como filho. Filho, né? E como foi que o irmão dele, o outro pródigo que estava em casa, recebeu ele? Não queria nem abrir as portas para ele. Não queria saber dele, E o que tem acontecido com muitas pessoas na igreja é os próprios irmãos, em muitas denominações, em muitas igrejas, que só porque fulano de tal tropeçou, como que se ninguém tropeçasse, né? É isso mesmo, como que se verdade. Ninguém fracassasse um pouco, como que se alguém não caísse em uma armadilha do inimigo, aí pronto, aquela pessoa já não é mais ninguém. Se receber a oportunidade para louvar, não vai receber mais. Se dirigia não se pregava, não prega mais. Como se fosse um castigo, né, pastor? Isso, como se fosse um castigo. Agora, como é que nenhum de nós, aquele que tiver pecado, atira a primeira pedra? É verdade. Aquele que não tiver pecado, atira a primeira pedra. Todos tinham pecado. Todos tinham pecado. E se nós formos analisar, o pecado não leva ninguém ao inferno. Pecado não leva ninguém ao inferno. Uma que ninguém perde a salvação, porque a salvação quem nos deu foi Deus. Deus te deu a salvação, Ele vai tirar de você? Merecido, não vai? Então, o pecado não leva ninguém ao inferno. Não leva. O perigo é não reconhecer que Jesus perdoa. É aí onde muitas pessoas entram no vazio. Porque não reconhece o sacrifício de Jesus. Não reconhece, que não crê, né? Na verdade, aí não reconhece. Isso. Se ela não reconhece, ela não crê. É porque a pessoa, quando Judas traiu Jesus, quando ele vendeu, ele pegou aquelas 30 moedas e jogou na porta do templo lá, jogou diante daqueles homens. E eles dizem, os líderes religiosos da época, ele jogou lá, ele não sentiu arrependimento, ele sentiu remorso. Quando Judas, ele se lança à estaca e se enforca. Que na verdade ali ele não se arrependeu, ele né? andou tanto com Jesus e não conseguiu contemplar. Ele não conseguiu ali entrar o espaço para arrependimento. Isso. O remorso na vida de muitas pessoas hoje sentem remorso, e há um impedimento muito grande onde as pessoas não conseguem agalgar aquilo que Deus nos concedeu. Deus, ele já fez tudo por nós. Por que é que muitas pessoas estão desigrejadas? Esse nome foi denominado. Por que as pessoas estão desigrejadas? Porque vê coisas, ensinamentos na igreja, diante da liderança religiosa, que eles não aceitam, eles não estão aceitando. Mas por que é que eu vou condenar e ser contra
as ideias, imaginações, pesquisas bíblicas, porque eles pesquisam a Bíblia. Sim, sim. Se eles foram contra, estão sendo contra alguma coisa nas igrejas, é porque alguma coisa está errada. Será que é eles que estão errados? Sim. Será que é só eles, aquelas pessoas que não estão achando uma igreja para congregar, será que é eles que estão errados? Vamos entrar na linha de raciocínio dessas pessoas que ainda não encontrou uma igreja e vamos ver quais são os pontos que eles chegaram a não ir para a igreja porque ainda não encontrou uma igreja. Isso eu digo com certeza, porque falta de uma adoração tem. Sim, isso. Falta de estar nos cultos tem. É verdade. Mas é porque não encontrou, porque a maioria das igrejas hoje. Esses dias eu estava vendo um pregador pregando, falando mal de um pastor que estava pedindo contribuição para comprar o jatinho, para ajeitar o jatinho, para comprar um carrão. Ele falando que o dinheiro da igreja é para pagar pregador, é para ajudar as viúvas, para ajudar os necessitados. E ele pregando, então, favorecendo assim. Então, qual é a diferença? Pastor receber dinheiro de igreja e pregador receber dinheiro. Qual é a diferença? Nenhuma. Mas o pregador estava intimando a solicitação que o pastor estava fazendo em relação ao dinheiro, em relação àquilo que ele queria para ele. Então, uma pessoa que tem uma visão aberta, eu digo assim, que uma pessoa desigrejada tem um fundo ali de verdade. Tem um fundo de verdade. As pessoas que nós denominamos desigrejadas têm um fundo de verdade. Eu não digo que elas estão totalmente erradas. Possa ser que o deslize deles é não estar na igreja, mas vai encontrar. Por exemplo, a igreja Grata Nova. Do jeito que eu estou falando aqui, eu repasso para os irmãos. Eu repasso para os irmãos da igreja, do jeito que eu estou falando aqui. Eu não omito, eu procuro ir a fundo no Evangelho. Aleluia, e nada Deus. de pegar as coisas para me beneficiar, não. As pessoas, se alguém conhecesse a igreja, se as pessoas conhecerem a igreja, o método de ensinamento nosso, de comportamento nosso aqui na igreja Grata Nova, iriam entrar aqui e não iriam sair. É verdade. Então, se uma pessoa desigrejada encontrar uma igreja que ela vem assim, não vê escândalo, não vê muita coisa assim, porque as pessoas estão adoecendo a cada dia, porque a igreja, a religião não estão fazendo o seu papel. Os líderes religiosos não estão fazendo o seu papel. Aleluia, glória a Deus. As pessoas estão, porque Deus criou o homem à sua imagem, não é isso mesmo? Isso. Deus criou o homem à sua imagem. As pessoas estão criando Deus à sua imagem. Isso. Estão criando Deus à sua imagem. Por quê? A pessoa, ela se frustra, acha que Deus se frustra. As pessoas têm preconceito, acham que Deus tem preconceito. As pessoas são punidas por causa das suas próprias ações, as suas próprias escolhas, têm corrido em consequências drásticas. Então ela se sente punida pela sua própria posição, pela sua própria ação, pelas suas próprias escolhas. Tem recebido as consequências. Sim. E aí às vezes não acontece dela não se perdoar ela mesma, né? Isso. A dificuldade de se perdoar, né? É isso, ela se machuca e acha que Deus machucou. Deus machuca. Deus não está feliz com ela. Ela acha que Deus não está feliz, ela não está feliz com ela própria. Aleluia, Deus. São tantas coisas que envolvem a nossa vida. É verdade mesmo. Amém? Olha aí, virando aqui um pouquinho. Amém, igreja? Gente, é até um tanto polêmico esse tema que foi colocado mesmo, né? É um tanto polêmico mesmo. Aqui está a dona Dalva, amém? Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Está a pastora Silene, louvado e agradecido é o santo nome do Senhor. A esposa aqui do pastor Carlos, amém? A dona Dalva, né? Que já acompanha aí nós na rede aí do Face, em nome de Jesus. Tem mais pessoas aí assistindo, que eu tô vendo ali a bolinha de 3, amém? E sei que tem mais pessoas assistindo ainda que ficou fazendo toque, amém?
mas às vezes não quer totalmente estar assim entrando, mas segue aqui as nossas saudações e a palavra, amém? De 300 que tiver aí depois que aparecer, 1, 2, 3 aí comendo da palavra sendo alcançado, glória a Deus por isso, amém, igreja? Glória a Deus. Queridos, é tão forte isso que o pastor está falando, porque dentro da parte que o pastor colocou aqui da salvação, todos nós sabemos que Cristo veio para todos, mas nem todos estão para Jesus Cristo, amém? Quer dizer, Jesus veio, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou teu único filho para que todos que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. João 3,16. Então assim, Jesus ele veio para todos, Deus enviou o seu único filho amado para todos, mas nem todos querem estar com Jesus. E quando o pastor fala assim, o pecado, não é a questão do pecado da salvação, o pastor, eu entendo assim, que é a questão do arrependimento, que depois o pastor falou até de Judas, né? Quer dizer, não houve arrependimento, ali era um remorso, né? Porque o que nos leva a estar salvo, a partir do momento que Deus nos salvou, estamos salvos. Mas isso é quando de fato houve em nós o arrependimento verdadeiro de coração, aceitando, né? E tendo um encontro com Deus, com Jesus Cristo, né? Que não foi o caso de Judas, amém? Judas, ele sentiu o remorso. Então é isso que eu entendo assim dentro dessa colocação toda do pastor. E a colocação do desigrejado, né? Que é a pessoa que também se decepcionou dentro da igreja. Que isso o pastor também relatou aqui, trazendo para nós nessa meditação, né? Pessoas que decepcionou, ficou desiludida, né? Então assim, acha que Deus também vai estar sentindo a mesma coisa. E não, queridos. Nós é que temos que mudar o nosso sentido de pensamento, e no sentido que o foco é em Cristo Jesus e não nas pessoas em volta. E muitas das vezes as pessoas saem da igreja por conta disso e por conta mesmo das lideranças da igreja, que é como o pastor aqui está colocando. E é um fato, queridos, que é verdade, é uma realidade. Eu já fico tanto que emocionada, porque isso eu vi aqui também na Bahia. Eu vi aqui muitas pessoas já a me dizerem, né, que não estão mais indo para a igreja porque teve decepções na igreja, ou veio ia no lugar e depois já não vai mais, de tantos e tantos anos, e depois veio esse vazio de se voltar para essa liberdade do mundo. Pessoas que no caso já conheciam a palavra de Deus, pessoas que tinham um cargo na igreja, né? Aqui nós tivemos o testemunho do nosso irmão Juliano, e Ruth Lima está aqui conosco, amém? Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Minha irmã. A irmã do pastor, olha aí, glória a Deus, amém, Ruth? Eu vou ver se eu consigo digitar tudo aqui, queridos, porque às vezes eu me atrapalho, aí pode sair. Amém, Ruth, tá? Só vou colocar assim, para ficar na telinha, amém? Deus abençoe a vida de cada um poderosamente. Glória a Deus. Muita gente trabalhando, chegando do trabalho, mas eu sei que depois vão assistir. As pessoas que já têm o costume de assistir, amém? Eu vou falar um negócio aqui. A Bíblia fala do grão de... Jesus falou, né, do grão de mostarda. E Jesus, ele não disse em forma de tamanho, ele não estava dizendo tamanho. Aquele que estiver fé como um grão de mostarda, como um grão de mostarda. O grão de mostarda se refere à qualidade. A qualidade. Agora imagine aí uma pessoa que na verdade tem Deus, tem o Evangelho como uma coisa prima na sua vida, tem um respeito, tem uma reverência muito grande em relação ao Evangelho. É verdade, pastor. Aí ele não está se referindo a tamanho, mas a qualidade. No grão de mostarda a gente vê a sua resistência. Se o grão de mostarda é pisado, ele não se quebra, ele é resistente. Eita, ele não se quebra. É mesmo, pastor? Olha aí, olha aí, igreja. Tem uma resistência muito grande o grão de mostarda, por isso que Jesus estava se referindo.
E o grão de mostarda, ele cresce rapidamente. Além de crescer rápido, ele cresce forte. O grão de mostarda não é híbrida. Esse grão não é híbrido. Não se mistura com outras sementes. Não se mistura. Se existe alguém que saiu da igreja por não concordar com algo que a liderança colocou ali, ou seja, regras, normas de homens. Normas, ele está vendo, tem coisas que é visível na igreja que são normas de homens. É verdade. Para o pesquisador bíblico, para quem gosta de ler a Bíblia e está na direção do Espírito Santo, aleluia. eu tenho conversado com muitas pessoas assim que não encontrou uma igreja ainda. E eu saúdo com a paz do Senhor. Eu chamo de pastor, eu chamo de obreiro, eu chamo de pregador, eu chamo de cantor, pessoas que estão desigrejadas, né? Não encontrou uma igreja ainda. Eu dou para o Senhor com todo prazer, eu chamo de meu irmão. Então, aleluia. Seguir regras e normas de homens. As pessoas trabalham porque é o jeito, né? Porque tem que levar o pão para casa. E ele está na igreja, seguindo normas de homens e vendo os homens ficando lá em cima, pisando nos pequenos e não sendo punido, aquela coisa, tantas coisas. Então isso o povo vai adoecendo, porque eles não estão sendo orientados devidamente de acordo às escrituras. É visível. Tem pessoas que permanecem na igreja por causa da convivência entre os irmãos, mas não aceitam as regras estabelecidas por aquela denominação, por aquela igreja. É verdade, é isso mesmo. Agora, é isso mesmo. Que Jesus é esse? Que reino é esse que nós estamos servindo? Que evangelho é esse que nós estamos servindo? Eita Deus. Onde uma pessoa fracassou aqui, passa 6 meses, 1 ano, 2 anos, sofrendo penalidade sem poder pegar no microfone, sem poder fazer nada transbordar, né, pastor? Igreja, transbordar do dom que sem Deus tomar está dando. Santa Ceia. Pessoas impedidas de tomar Santa Ceia. Olha aí. O que é Santa Ceia? Santa Ceia é algo maravilhoso, onde a pessoa está celebrando a vitória que aleluia. Jesus nos concedeu. E pessoas são proibidas de tomar Santa Ceia, de cear com os irmãos. Não, você tem que se restaurar, você tem que aí se santificar. Quando é que a pessoa vai estar sem pecado, na verdade? Quando chegarmos no céu. Olha aí. Está entendendo, igreja? É forte. Quando chegarmos no céu. É forte. É como se estivesse punindo, né, pastor? Algumas lideranças, como se tivesse uma punição, né? Com os membros, né? Com a própria igreja ali. Como vai ter comunhão dessa forma, gente? Com tanta punição. Nem né? Jesus, no seu ministério aqui, Jesus estava vivendo aqui no tempo da lei, mas veio apresentar a graça. Ele passou aqui o seu ministério aqui no tempo da lei, mas ele veio trazer a graça. E as pessoas estão vivendo no tempo da lei. Estou entendendo. Que proveito eu estou tendo? Que proveito eu estou tendo da graça que Deus me concedeu, seguindo a lei, seguindo lei, punindo pessoas. Volta lá no início, né? Volta lá de quando começou tudo. Eu não vou ter. Volta lá nos fariseus, não é isso? Voltam lá. É forte, igreja, é forte. Vocês estão conseguindo captar aí a profundidade dessa. Jesus chegou desse assunto. E não é só pecado. Não é só pecado onde a pessoa se martiriza, as pessoas se destroem, as pessoas entram no vazio. Não é só pecado. Olha, tolo, chamar de tolo. Se alguém pedir hoje, se pedir a sua alma, o que você tens? E o que tens a apresentar? O que você vai fazer? O que tens para apresentar se alguém pedir a sua alma? Pastor. O cara estava só atrás de riqueza, trabalho. Hoje muitas pessoas trabalham a semana inteira, o mês inteiro e, ixi, rapaz, tem que ir para a igreja hoje. Vixe, nunca mais fui para a igreja. Para isso, a prioridade é trabalho. Deus chama esses de tolo e esses estão na igreja. Estão na igreja, falem. Tocou muito no meu coração essa questão de Judas, que houve o remorso, não houve o arrependimento. Mas
Jesus ele estava sentado com os 12 e Jesus falou para Pedro que antes que o galo cantasse, que Pedro o negaria 3 vezes. E assim aconteceu. Mas Pedro houve o arrependimento na parte de Pedro. Ele se arrependeu de tudo que ele fez, de ter negado o mestre. Mas o que me chama a atenção é que Jesus ele não veio para julgar o seu povo. Ele não veio para julgar os seus. Estavam ali alguns dos discípulos na praia pescando e de repente Jesus apareceu e chamou Pedro e disse: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro olhando para Jesus: tu sabes, tu conheces o meu coração. Aleluia, Deus, apacenta minhas ovelhas. Jesus olhando para Pedro: apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Se tu me amas, aleluia, é forte, igreja. Sim, e uma comunhão poderosa foi quando os discípulos estavam ali e Jesus disse assim: ó, alguém de vocês irão me trair. Mas aquele olhar dos discípulos um para o outro não era assim: deve ser ele, deve ser aquele, deve ser aquele. Mas o olhar dos discípulos assim de um para o outro, vixe, contanto que um falou assim: mestre, é eu, mestre? É eu que vou te trair? Mas o olhar de cada um ali, falou: será que é eu? Será que é eu? Já pensou se a igreja hoje se comportasse dessa forma? Não apontar erro de A, de B. E trazer, Jesus que né? liberta, Jesus que Eita perdoa. Deus, eu não aguento, gente. Aleluia, É Deus o nosso falando. Jesus que perdoa. Oh, glória! Olha aí, igreja, sabe que eu nunca pensei nesse... Olha, é um detalhe, né, pastor? O pastor puxou lá profundo, um detalhe, né? Foi eu? Quer dizer, não acusou, não estava acusando ninguém, né? Estava se perguntando para ele se tinha sido ele alguma coisa ali para se iria atrair. Examine-se o homem a si mesmo. Eita Deus, olha aí. Examine-se a si mesmo. Olha aí. Ai, gente, é profundo. Olha, eu falo para você, podcast é profundo. Agora imagine um país nosso que se aproxima de 40% de povo evangélico. Imagine, e a situação que está o país. Se esses 40% que está chegando servisse a Deus mesmo com um verdadeiro evangelho, as pessoas hoje estão vivendo a popularidade do evangelho e não a profundidade do evangelho. O evangelho é profundo. É profundo. O evangelho Olha é poder. É poder de Deus o evangelho. Aleluia, e as Deus. pessoas estão vivendo hoje em meio à popularidade. Eu preciso olhar para a profundeza do evangelho. Isso traz libertação para nós. Aleluia. Isso nos traz força, nos traz poder. Nós somos revigorados a cada dia, renovados a cada dia. Aleluia, Deus. Quando nós não nos deparamos com as coisas que estão ali, aquelas mesmas coisas ali, sem receber aquela orientação do Espírito Santo, o verdadeiro evangelho. Aleluia. Glória a Deus, igreja. Amém, igreja. Olha, é forte. É forte, né? Então aqui o Juliano colocou ali Pedro, né? Se tu me amas, aleluia, apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas, aleluia. Queridos, que de tudo Deus quer saber se nós o amamos. Né? Amai a Deus acima de todas as coisas, o próximo como a ti mesmo. Deus quer saber se nós o amamos. Queridos, aleluia. Então, meus queridos, amor não é sentimento, amor é dever, amor é mandamento, é amor de alma, né? Olha, eu te amo em Cristo, é amor de alma, é amor ágape, é amor, esse amor. Não é, por isso que Deus pergunta, se tu me amas, né?
Pedro, tu me amas? 3 vezes. E aí ele relatou isso aqui, nosso irmão Juliano, né? Aí vem o pastor novamente com essa profundidade, queridos, que aqui, ó, eu já desceu lágrima, já sequei, tô aqui no glória, aleluia, porque a gente sente a profundidade do evangelho, queridos. E hoje tá tão difícil, de fato, as pessoas entrar nessa profundidade. Você veja aqui o pastor falando, né? Lembrando ali, né? Na mesa ali os discípulos, né? E o irmão lá falou assim: quem te traiu, Jesus? Quem te traiu? Quem irá te trair, mestre? É eu? Olha isso, né? Conjecturando que de repente não está exatamente nessas palavras que eu estou dizendo, mas olha a profundidade do evangelho, queridos. Tá entendendo? Quer dizer, não apontou o outro. Aí o pastor está dizendo, nós temos que nos examinar, querido. Nós temos que ver como é que nós estamos andando com Deus. Como é que nós estamos dentro do evangelho. Como é que nós tá andando a nossa vida perante Deus. Nós como membro, como liderança, como povo de Deus. Independente do cargo, porque eu digo, antes do título, nós somos servos e filhos de Deus, do Altíssimo. Se assim nós cremos, nós fomos batizados, e nós estivermos andando certo, da verdadeira fé no Evangelho em Cristo. Amém? Praticando. E quando vem toda essa profundidade aqui, meus queridos, a gente viaja dentro da Bíblia e aí a gente vai ver, né, essa questão do vazio da liberdade, né, os desigrejados, que é uma palavra que não é bíblica, né, mas se colocam desigrejado, desviado, como o pastor aqui colocou, né? Mas o importante, gente, é o tratar, é a graça, é não ficar martirizando a cabeça pela lei, assim como os fariseus faziam antes. É saber tratar o irmão, é saber tratar o ser humano, é saber dar aquele abraço, é saber acolher, é saber ensinar com amor. Jesus ensinava com amor, todo momento aqui o pastor está colocando isso também. Jesus veio ensinar com amor, com a graça, né? Jesus não ia colocando ninguém para fora, não ia apontando, não, de forma alguma, de forma alguma. E quanto todo esse tema colocado aqui, agora vai vir para nós, queridos, o amor, esse amor fiel, né? Voltando um pouquinho, só antes para me concluir, lá em Mateus vai dizer o quê? Que onde tem 2, 3 unidos em meu nome, ali Deus está, né? Reunidos, ali Deus está. Que a igreja, quando os irmãos estão reunidos na igreja, no templo físico, Deus se faz presente. Jesus Cristo, o amado Espírito Santo de Deus, amém? Manifestando o teu poder, aleluia, sobre nossas vidas. E, ai, queridos, agora nós vamos entrar na outra parte, e eu creio também que vai ser muito profundo, que é o amor fiel, né? E é isso que nós estamos aqui, toda vez que eu faço um podcast com os pastores, que é uma honra ter o pastor Carlos aqui, que eu tive a honra de conhecer ele, a esposa, a família, os irmãos em Cristo aqui, né? O diácono obreiro Juliano aqui, uma honra também, gente, porque é tão bom falar da palavra de Deus e conversar da palavra, sabe, você se sentir bem acolhido, você se sentir, gente, normal, sabe, com aquele amor que é amor em Cristo, sabe assim? E na simplicidade, gente, é na simplicidade, sabe? As pessoas que dificultam as coisas, mas tudo é na simplicidade. E estamos aqui para ser canal de bênção, para que o Evangelho possa ser alcançado cada vez mais, sim, e através de nossas vidas também, porque Deus quer nos usar como servo através de nossas vidas para a pessoa ser alcançada e para nós poder transbordar desse amor, amém? O amor de Jesus, falar do amor de Jesus, contar testemunho, né? Aqui estamos também com o nosso... está aqui nos bastidores nosso obreiro, né, diácono, obreiro de missão Edilson também, que aquele é conhecido como Tito aqui na Bahia. Aqui na Bahia é Tito, viu? Então, amém, igreja? Então agora vamos falar um pouco, tá bom o papo, né? Vocês viram que foi um papo polêmico, um papo que profundo, uma profundidade,
e que a gente vai aprendendo a cada dia, porque olha, o que o pastor puxou, entendeu? Eu senti aqui, porque a gente vai, queridos, aprendendo, e a palavra de Deus se renova a cada dia, e aí a gente vai aprendendo mais, sabe assim? Porque nunca sabemos tudo por completo, amém? E aqui o nosso irmão também, que trouxe aqui, também ele teve, a gente se emociona, querido, mas porque o Espírito Santo de Deus nos toca, o amado Espírito Santo de Deus, amém? Então agora vamos entrar com esse amor. O amor fiel. O amor fiel, amém? Glória a Deus. Então, pastor, colocando aqui dentro dessa parte de amor fiel, eu separei Lamentações, eu separei Salmo 136, eu separei Deuteronômio, eu separei 1 João 9, né? Porque lá em Lamentações diz assim: a tua misericórdia, né? Que a misericórdia do Senhor dura para sempre, assim também como lá nos Salmos também, né? Até inclusive no Salmo, se eu não me engano, 136, a tua benignidade dura para sempre, Dura né? para sempre. Oh, glória a Deus, é coisa linda, né? Então, a misericórdia do Senhor dura para sempre, porque Ele é fiel. E dentro desse amor, pastor, esse amor fiel, que eu vejo que o pastor Marlon Juliana aqui já nos trouxe tudo, porque é pela graça, né? Jesus não desiste dos seus. Como é que o pastor pode falar dessa fidelidade, que aquele que está lá fora, que acha que é desigrejado, que está desviado, né? E para ele voltar esse amor, para ele, né, vir e nós também sermos colocados como servos a trazer de novo esse povo que acha que não tem mais volta, né? O que o pastor nos coloca, mais o pastor e depois o Juliano? Falar de um amor fiel é algo magnífico, que a gente não se vê assim em condições de falar desse amor. Se a gente for voltar lá no início, no primeiro homem criado, ele pecou, desobedeceu. Não vamos entrar aqui em mérito de ele ou ela, Adão ou Eva, mas que não vai ter briga aí, discussão entre homem e mulher aí. Se não tiver em casa aí, foi ele, foi o carro dela. E a gente sabe que as coisas aconteceu, que era para Adão ser condenado, era para o homem ser condenado, mas Deus não condenou Adão. Deus não condenou Adão. É verdade. Ele não condenou. Quem foi que foi amaldiçoado? A terra. A terra foi amaldiçoada, como que se algo tivesse em direção à punição, a maldição tivesse indo em direção a Adão e Deus desviasse para a terra. A terra foi amaldiçoada. Você já imaginou antes da queda do homem, como eram as árvores, os frutos, a terra? Já imaginou como eram os animais? E como são agora? Como é agora? Tanta catástrofe tem acontecido, fenômenos da natureza, coisas incríveis acontecendo, coisas terríveis acontecendo em relação à natureza. Deus não amaldiçoou Adão. Maldita és a terra. A terra é maldita. Eita, amor, hein? É. Agora vamos dar uns passos de centenas de anos, e vamos chegar até Jesus. Quando a terra é amaldiçoada, os homens vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito, do jeito que bem quer, e tem dificuldade para servir a Deus, por que parece até hoje as pessoas sentem dificuldade de servir a Deus. É verdade, pastor. As pessoas acham que levantar de manhã, fazer uma oração, pronto, o resto do dia pode se embriagar, pode se prostituir, podem fazer o que bem quer, entendem? É verdade. Levantou de manhã, ouviu uma oração, recebeu uma oração, ouviu,
pronto, já fiz algo. Ou então dar uma esmola, fazer uma caridade, pronto, já é o suficiente para aquele verdade, dia. Imagina, até hoje as pessoas sentem dificuldade em servir a Deus, servir. As pessoas foram torturadas tanto, as pessoas estão adoecendo a cada dia, estão adoecendo porque tem dificuldade de servir a Deus. Mas quando a gente levanta uma questão aqui, pronto, entra meio mundo aqui, não, está errado, ele falou isso, ele falou aquilo, e desejado é assim, é isso, aquilo, outro. Não. Se a gente for olhar, um Deus de amor, Deus que veio para salvar aqueles que chegam até Ele. Aleluia, glória a Deus, pessoal. Olha quantas pessoas até hoje foram orientados. A pessoa, foi comentado aqui o caso de Judas, né? Sim. Que se enforcou. E pronto, alguém até hoje, olha assim, a pessoa que se enforcou não tem a salvação, foi para o inferno. Pronto, não morreu salvo porque tirou a sua própria vida. Mas se a gente for analisar, no nosso cérebro é isso aqui, ó, a perda de uns neurônios. Nós perdemos movimentos, nós perdemos tanta coisa no nosso dia a dia, no nosso corpo, aquilo que dá dinamismo ao nosso corpo, aquilo que movimenta o nosso corpo. Isso aqui, ó, o nosso cérebro. Imagina uma pessoa está ali e a pessoa é tomada por uma força do inimigo, força maligna, aquela pessoa fica fora de si. Isso pode acontecer com qualquer um. Não é só aquelas pessoas que estão jogadas lá na sarjeta, não, qualquer um. Hoje tem pessoas estressadas ao extremo. Hoje tem pessoas ansiosas ao extremo. É verdade. Sendo levada à depressão. Por causa de quê? Por causa de muitas imaginações, por causa da mente, a mente das pessoas. Porque a mente engana. A mente engana. E leva as pessoas mesmo a se precipitarem. Agora, olha o estado de vida daquela pessoa antes dela ser tomada por uma força e ser guiada por aquela força, ser guiada e lá comete o suicídio. Como é que a gente vai condenar uma pessoa sem saber o estado de relação dela com Deus? Antes de acontecer, de ela sofrer aquele apagão. É verdade. Sofreu o apagão. Então, e outras coisas, as pessoas estão acostumadas a entender, a ter um entendimento errado, foram orientados errados acerca de muitas coisas, em que a própria Bíblia traz as claras, traz esclarecimento perfeito. A gente vem para Jesus cumprindo o seu amor, Deus vendo, olha o que aconteceu, a terra foi amaldiçoada. Sim. Olha a cruz onde foi enficada, na terra. Aquela cruz enficada ali, porque aquele trajeto que foi direcionado para Adão foi invertido para a terra. Adão não foi condenado por Deus, ele recebeu chance por Deus. E todo homem que está na igreja, que está na sua igreja, merece chance. Não é chance por você não, porque eu e você, a minha capacidade só de julgar, que é isso que nós fazemos. Viu? As pessoas têm direito a se reconciliar, não com a gente, porque pecou foi com Deus, então o perdão vem de Deus. Então nós não temos o direito nenhum de desprezar pessoas, de excluir pessoas. Não, as portas das igrejas estão abertas para receber pessoas, para receber aquele alívio, para receber o alívio de Jesus. Só Jesus pode restaurar a vida das pessoas. Aleluia. Eu não tenho capacidade para isso não. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Aleluia. Eu não tenho esse poder não. Poder de julgar, poder de punir, eu não tenho esse poder. Poder de santificar, poder de restaurar, eu não tenho esse poder. Quem tem é Deus. Então pregue o evangelho verdadeiro. Pregue o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra, a palavra genuína que vai entrar nos corações das pessoas, e quem vai fazer o trabalho é o Espírito Santo. Eita glória, aleluia, Deus. Basta somente, porque Deus, Ele trouxe esse amor para nós. Olha, a cruz foi ficada onde? Na terra.
foi ficada a terra maldita, a cruz foi ficada. Pronto, é como que se Deus dissesse assim, ó, aí vai o meu amor para as nações. Aleluia, que é bom, show, aleluia, aí Deus. vai o meu amor Oh, para glória. a humanidade. É esse Eita, o Deus que Deus. nós pregamos. É esse o Deus que nós temos que Aleluia. apresentar a nós mesmos e às pessoas. Se eu não cuido de mim em relação a Deus, como é que eu vou cuidar das pessoas que estão precisando de Deus? Então Deus não veio punir, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele crescem não pereçam, mas tenha a vida eterna. Aleluia, Deus. Glória a Deus, queridos. Que Deus não veio, Jesus não veio para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Olha o que Jesus fez, trouxe Deus para o nosso conhecimento. Deus com esse amor perfeito, Jesus naquela cruz, ali cumprindo a missão, pronto, é o elo de amor de Deus para com a humanidade. Pronto, o amor de Deus se resume na cruz de Jesus que distribuiu para nós. Aleluia, Deus. Glória a Jesus. Amém. É forte, né, igreja? Amém. Amém, pastor? Glória a Amém. Deus, amém. Gente, é forte, amém? Glória a Deus. Aqui o nosso irmão está dizendo que já está dando tempo, né? Olha, o tempo passa, irmão, porque eu falo, a gente é profundo e a gente viaja mesmo na palavra mesmo, queridos, que é maravilhoso. Sentar assim, ó, e pensa que eu sou uma irmã que gosta, viu, de sentar em volta da mesa e sopão da palavra e para a glória de Deus. Lá em 1 João 1,9 vai dizer, se confessares teu pecado, amém? Deus, Jesus é fiel e justo, olha aí, para nos perdoar. Amém, queridos? Glória a Deus. Então, vamos, aqui o pastor já disse tudo, né? Fechar com essa cruz ali que Jesus ali, quando, né? Ali foi ali, ficou ali na terra. Sabe o que é que acontece? É que as pessoas hoje estão acostumadas a se martirizar, a sofrer por uma coisa que não é ela. As pessoas estão sofrendo. Por exemplo, alguém está na igreja, nasceu no evangelho, está na igreja ali, mas por causa da forma que foi orientada, por exemplo, fracassou, escorregou, pronto, vai para o mundo e não volta mais, porque pecou. Porque pecou. Eu não consigo entender as pessoas que pecam, pronto, pecou e acha que está excluído. É a pessoa mesma que se exclui. Que se exclui, que se condena, né? Se condena. E Deus, com seu amor tão grande, mas é por causa do comportamento das pessoas. É, né? Verdade, pastor. Nas igrejas. É verdade. Coisa linda foi esse podcast hoje. Olha aqui todo mundo, amém? Olha aí o irmão também. Vamos lá virar aqui a câmera. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Forte mesmo. Depois eu vou estar aí compartilhando. E quem puder aí também compartilhar, compartilhem. Porque aqui, gente, eu fui tocado, o irmão foi tocado. Nós aqui fomos tocados, amém? E o pastor aqui veio mesmo veio aqui na unção, né, de nos trazer essa profundidade que ele veio no coração dele aqui, através do amado Espírito Santo de Deus, né? Juliano também, com seu testemunho. Queridos, se nós vamos encerrar aqui hoje, eu quero estar apresentando, como todos os podcasts, apresentando, nos ajude a fazer livretos para evangelização, amém? Esse livreto aqui, ele é das obras, né? Como eu sempre digo, a obra ela não salva, ela justifica. Mas se você está em Cristo Jesus, como tudo aqui foi falado, vamos fazer a boa obra, amém? Vamos servir, vamos fazer o bem, amém? E dentro da graça de Jesus Cristo em nossas vidas. Então aqui, ó, né, o trabalho da obra. Então nós contamos o plano de boas obras de tuas mãos, contamos com a ajuda dos irmãos, amém? E a gente sempre mostra, por quê? Porque os irmãos que ajudam, quando nós arrecadamos, nós mostramos, não para a gente se amostrar, não, nada disso, amém? Mas para que as pessoas que doam saibam que estamos de fato fazendo. Tá entendendo, queridos? Porque hoje está tendo muito golpe, muitas coisas, e não, nós somos de fato servir, trabalhar em prol ao reino.
Então tudo aqui eu mostro, tudo é colocado, às vezes eu tiro foto, olha, foi entregue a roupa, que foi arrecadada, foi entregue o chá que foi arrecadado, olha, compramos alimento X, foi doado, olha, fomos fazer isso ali na casa de repouso, você faz parte disso, por quê? Porque ajudou com uma solidariedade de cartela, ajudou de alguma forma, até mesmo na doação, né, transferindo ou comprando quando nós fazemos a fronha, os panos de prato. Então, queridos, tudo é na transparência, amém? Então eu mostro para vocês verem que de fato está sendo feito e para onde está indo a oferta, porque não deixa de ser uma oferta, é oferta, a oferta para a obra, porque a obra a gente não faz sozinho, ninguém trabalha sozinho, por isso que a seara precisa de ceiveiros, né? A palavra já diz, né? A seara é grande, os ceiveiros são poucos, mas precisa dos ceiveiros, amém? Então, precisamos um do outro, amém, igreja? Então tá aí o livreto, quem puder nos ajudar, que vai contar o testemunho da obra, dessa obra do Plante de Boas Obras de Tuas Mãos, missão Haja Luz da Palavra de Deus, alimento da alma e do físico, alcançando fronteiras. Por isso que estamos aqui, foi uma honra estar aqui com o pastor aqui na Bahia, Ilhéus, amém? Também com o irmão Juliano. A esposa, a pastora, está aqui nos assistindo, não está aqui presente, mas está nos assistindo. Então, porque é fronteiras, aonde nós irmos, nós queremos falar testemunho e falar das obras do Senhor, porque as obras é dele, amém? Nada é nosso, nós somos para a honra e glória de Deus, para servir ao Senhor, amém? Mas as obras é de Deus, amém, queridos? Então vamos finalizar com uma oração, amém? Pode se ajuntar mais aqui, irmãos, por favor, vamos orar. Louvado e engrandecido é o santo nome do Senhor. Queremos aqui colocar o nome, aleluia, glória a Deus, da dona Dalva, aleluia, a Silene, né, a pastora Silene, a Ruth Lima, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, a irmã do pastor, amém? A outras pessoas que estavam aqui, que tinham aparecido de toque, também, que sejam alcançadas. Quem não estiver aí, que não está aparecendo, estiver aí do outro lado, receba essa oração em nome de Jesus, amém? E aqui nós vamos estar orando, então, em nome de Jesus. E depois compartilhem, eu também vou estar compartilhando, amém? Glória a Deus. Pastor, aqui nós vamos orar então para o povo, orar pela família, as pessoas, toda a nação, né? O povo de Ilhéus, de São Paulo, todo o povo de todo canto que nós conhecemos também, né? E recebam essa oração em nome de Jesus. Amém? Deus, engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor és verdadeiro, o Senhor é justo, o Senhor és um Deus fiel, um Deus que contempla o seu povo, um Deus que protege, que cuida, que guarda. E estamos aqui diante da tua presença, agradecidos, ó Deus, por esta oportunidade de estarmos aqui diante de ti, ó Pai. Ó Deus, engrandecemos o teu nome, meu Senhor. Neste momento pedimos a tua bênção sobre a vida daqueles que estão nos ouvindo. Pedimos a tua bênção, ó Deus, que alcance a cada pessoa, Senhor Deus, que estão nos ouvindo neste momento. Que tudo, meu Senhor Deus, possa dar certo na vida dos teus filhos. Que os seus planos, os seus objetivos não venham ser frustrados, ó Deus. Que a tua bênção, a tua mão continue estendida sobre nossas vidas. Pai, nós te louvamos nesta hora e já te agradecemos, ó Deus. Profetizamos a bênção sobre a vida de cada pessoa. Restaura, meu Senhor Deus, dá força, restabelece, ó Deus, dá saúde, cura, meu Senhor Deus, cada pessoa neste momento. Vai tocando, Jesus, com toque de cura. Deus, neste momento nós te agradecemos e já te louvamos para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém, igreja. Eu quero agradecer esse tempo. Pastor, muito obrigado, pastor. Eu quero agradecer amém. Esse tempo aqui em nome de Jesus. Amém? Amém. Irmão Edilson. Amém? Amém. Glória a Deus. Queridos, queremos agradecer aqui esse tempo, esse momento que Deus nos proporcionou e de estar com vocês aí. Agradecimento, amém? E que oração forte, que Deus abençoe todos vocês e cada um aí que esteve conosco até agora, amém? Deus abençoe com graça, paz e luz de Jesus.
Fiquem com Deus. Amém.